Pega aí Atos capítulo 2, verso de número 42. Atos do Espírito Santo, né? Através dos apóstolos, de quem quer que seja ali. Capítulo 2, verso 42. Hoje, nessa manhã, eu vou falar sobre missões, mas eu vou falar numa perspectiva da igreja local, né? Igreja local. Vai vir gente que vai falar, tem que ir lá para a China, irmãos, lá onde está o coronavírus. Aí o cara fala, meu Deus do céu, uai, quantos foram assim? Pega aí missionários que a vida deles foi entregue como um sacrifício mesmo, né? Eles deram a própria vida. Todo mundo tem esse chamado? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Isso aí é um chamado específico de Deus para aquela pessoa, né? Agora, todos têm o chamado de onde quer que estejam, onde estiverem, serem homens de Deus, mulheres de Deus, canal de Deus, gente que fala de Jesus, gente que apresenta Jesus para os outros, gente que evangeliza. Lógico que fomos, né? Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui, ó. Você mora aqui, eu acredito que a maioria mora aqui em Maringá, Sarandi, Paysandu, não é? Esse aqui é o nosso oikos que fala, esse aqui é o nosso meio. Então é aqui que você vai frutificar, é aqui que você vai ser bênção. E nós vamos falar sobre como que a gente pode viver isso na sua integralidade, né? Capítulo 2, verso 42, diz assim o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, ó: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Diga comigo, ensino dos apóstolos. Presta atenção porque tem uma palavrinha antes aqui. Eles faziam o quê, irmãos? Já vou começar batendo, tá? Vocês aguentam? Vocês me suportam? Eles o quê? Dá um sorrisinho maroto para quem está perto de você. Fala assim, você está se dedicando? Você está se dedicando, irmão? E aí, o texto já começa dizendo para nós que essa igreja aqui, irmãos, que é um modelo para nós, essa igreja se dedicava, havia dedicação. Então, por isso que eu perguntei, você está se dedicando, meu irmão? Você está se dedicando? Dedicação, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, o ensino dos apóstolos é a doutrina, a palavra aqui é doutrina, didaquê, né? O ensino dos apóstolos, eles estavam entendendo, eles precisavam compreender, né? O que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, qual é a direção de Deus. Eu preciso conhecer as Escrituras, tanto que Jesus deixou claro, olha aqui, Jesus falou isso, capítulo 22, verso 29 do Evangelho segundo Mateus, Jesus disse assim, errais por não conhecer as Escrituras. Irmão, pensa numa geração analfabeta de Bíblia, Jesus amado, uma crentaiada sem vergonha, que não sabe nada, eu fico irritado às vezes, porque João, desculpa, eu sei que tem gente aqui que não vai saber, vai ficar assim, nossa, pastor, não, se a carapuça serviu, toma filho, né? Toma que o filho é teu, mas não sabe João 3,16? João 3,16, irmão, o que você está fazendo da sua vida, criatura? O que você está fazendo? Porque Deus, que Ele fez o quê? Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, isso é elementar, isso é básico. Como que eu vou saber disso, pastor? Se dedica. Se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos, mas não era só isso. O que mais que eles se dedicavam a? A comunhão. Tinha que ter comunhão, irmãos. Você se torna parecido com quem você convive, com quem você anda. Sabia disso? A Tisa está lá no fundo. Eu vou aproveitar que ela não está aqui, eu vou contar. Não, é verdade. Houve um período na minha vida que a pessoa mais próxima minha de caminhar, de andar, de fazer as coisas era o Jefão. Era o Jefão. O Mateus está gravando, depois você arranca isso, tá? Porque, não é? Irmãos, porque você acaba refletindo o meio onde você vive. Presta atenção na tua vida, as pessoas que você anda, você vai começar, se você caminha com gente que é imunda, que só fala coisa suja, coisa imprópria, presta atenção, se você só andar nesse meio, pouco tempo, você começa devagarinho, sabe? É igual o sapinho colocado na água que vai fervendo aos poucos, ele nem percebe, na hora que você vê, você está abrindo precedentes, começa com um pouquinho, aí depois mais um pouquinho, na hora que você vê, você está distante daquilo que Deus tem para você. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre, diga comigo, comunhão. Olha que diz Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Tem que estar junto, irmãos. A igreja estava começando. Imagina, o cara chegava num dia lá, diz que ele se reuniu todos os dias, vai dizer aqui, eu já vou chegar nisso aí. Mas, irmãos, o cara chegava lá, aí ele falava na reunião lá, o povo reunido fala assim, fui mandado embora hoje, porque o meu patrão descobriu que eu sou cristão.
porque eu estou seguindo Jesus. E vocês acham que não acontecia isso? Acontecia pior, matava o cara por ele ser cristão. Imagine se não ia mandar embora do trabalho, né? Já aconteceu isso com o irmão aqui. Teve um irmão aqui, não está aqui agora, mas que ele tinha um emprego numa empresa, sabe, desses empregão aí que todo mundo quer. Cara, na época era uma empresa assim, uma multinacional top, e um salário altíssimo, dava carro, dava tudo. E aí ele tinha um gerente do Satanás, era o Satanás o homem, o cara usado pelo Satanás, e vivia para perseguir. Por quê? Porque era cristão. Até na primeira oportunidade que o cara fez, botou para fora. Botou para fora. Jesus falou que isso vai acontecer conosco, às vezes, né? Que muitas vezes nós somos perseguidos por causa de Cristo mesmo. É uma batalha. Agora presta atenção nessa situação, esse cenário que eu vou apresentar para você. O cara chegou desanimadinho, cabeça baixa, fui mandado embora. Aí ele vai naquele grupo de cristãos, de irmãos reunidos ali, né? Aí o irmão vai lá, abraça ele e fala: cara, estamos juntos, nós vamos vencer junto essa parada, tá? Aí o outro fala assim: aconteceu mesmo comigo. Sabe o que Deus fez? Deus abriu uma porta melhor para mim, eu estou melhor agora. Você está entendendo o poder da comunhão? Você está entendendo? Há poder na comunhão. Por que a igreja primitiva ela caminhava assim? Ela caminhava no ensino, se dedicava ao ensino dos apóstolos, se dedicava, tem que ter dedicação, a gente tem que ser intencional, tá, irmãos? Se você ficar, deixa eu falar principalmente para os jovens, eu já fui jovem, né? Se você... É porque tem os caras legais, não tem os caras legais? Tinha os caras legais. Às vezes na igreja tem uns caras chatos, que você fala: meu Deus, transforma essas criaturas. Jesus salva a gente, mas não precisa ficar chato, né, irmãos? Mas infelizmente, às vezes tem uns caras que é duro, né? Aí os caras lá no mundo, é tudo legalzão. É tudo gente boa. Você fala: nossa, é só alegria e tal. Aí daí a pouco a pessoa começa a ser influenciada. Ela não percebe, mas ela perde o prazer nas coisas de Deus. Aí dá o dia, por exemplo, vamos falar de celebração, no culto. Não, hoje eu não vou. Eu vou sair com meus camaradas, com meus amigos, né? A célula. Eu não vou na célula não, eu tenho compromisso. Filho, na hora que você vê, você está distante daquilo que Deus tem para você. Então, mais uma vez eu quero resgatar aqui. Há poder na comunhão. Tem que caminhar junto, queridos. Tem que estar no bando. Ainda que tenha um chatinho ou outro ali, você vai tirar de letra em nome de Jesus. Amém? Então, eles perseveravam, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Não é? Essa coisa do partir do pão, isso é muito forte, irmãos. Falei domingo da ceia pela manhã aqui, né? Esse sentar à mesa é uma coisa muito preciosa, é uma coisa muito especial. Eles perseveravam. E nas orações, Deus falou algo comigo ontem, hoje, muito forte. Agora pela manhã, antes de vir aqui, eu cheguei quase, o louvor estava terminando, não sei se vocês perceberam. Eu estava lá na nossa sala de oração. Deixa eu lembrar vocês. Vocês sabiam que a gente tem uma sala de oração ali embaixo? Quem sabia? Alguns sabem. Por que você não foi orar lá ainda? Não te vi lá orando ainda. Você sabia que tem? Você não foi lá orar, né? Você viu como você pega o cara no pulo? Tá. Então, tem muitos aqui que não sabiam. Irmãos, ali no nosso estacionamento, ali embaixo, tem uma sala aqui do lado de frente aqui, do lado esquerdo, nesse canto aqui, ali de baixo, tem uma sala que é uma sala de oração e intercessão, né? Pensa num lugar abençoado, sabe? Um ambiente preparado para esse negócio, climatizado, tem umas almofadinhas lá de Jesus, sabe? Com as coisas proféticas, coisa linda de Jesus. Então, irmão, passa lá, agora mesmo. Você fala assim: nossa, não estou aguentando, minha cabeça está doendo, esse pastor está impossível hoje. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, me tira daqui. Vai lá orar. Vai lá, irmão. Ora por mim. Ué. Vai lá, desce lá, fica 15 minutos lá orando, falando: ô Deus, põe a mão naquele homem, ele não é retardado, ele não é normal não. O TDAH dele eu estou com o TDAH atacado. Eu falei com o Dr. Rodrigo ontem, falei: Dr. Rodrigo, manda a receita, eu vou comprar o remédio lá, o Vevance, porque está feio o troço. Você está rindo, né, sua pecadora? Que ela falou para mim ontem, é verdade, está atacado, meu TDAH está de um jeito assim que... Então, irmãos, a oração é algo extremamente importante. Tudo começa com oração. Nós vamos falar de missões esses dias aqui? Vamos. Mas deixa eu trabalhar algo com você. Isso aqui é a base. Isso aqui, é o fundamento do negócio. Vamos falar de chamado para as nações. Aleluia, glória a Deus. É lindo quando você vê Deus movendo no meio do povo, pessoas realmente recebendo a chamada de Deus, sendo desafiadas, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Que coisa linda, sabe? Quando você vê a igreja falando assim: não, olha, eu vou ofertar, eu vou financiar a obra missionária. Aleluia, isso é tremendo, irmãos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo nasce através da oração. Tudo nasce através da oração. A oração, ela é o que vai realmente, vai ser vou usar a expressão, esse fio condutor de tudo que vai acontecer. E essa igreja aqui, ela entendia isso.
ela já nasceu debaixo disso. Ela começou, se você ler Atos capítulo 2, o começo ali, a partir do verso 1, Jesus tinha falado para os discípulos, vocês têm que ficar. Agora não é hora de ir, agora é hora de ficar. Interessante, né? A Bíblia fala tanto, vai, mas ele falou, antes de vocês irem, vocês fiquem. Antes de ir, fica. Aí ele falou, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês precisam desse poder, desse revestimento, porque daí a coisa vai ser diferente. Aí não vai ser na força do braço, irmãos. Não vai ser na eloquência. Não adianta. Né? Se fosse assim, como disse o Carlos esses dias lá, o homem da cobra lá da praça da antiga rodoviária, era o cara mais bem sucedido da face da terra. Porque é um homem eloquente, né? Que prende atenção. Não é na eloquência. A palavra diz, o Senhor disse, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, temos que orar. A igreja tem que clamar, tem que orar, tudo nasce a partir da oração. Essa igreja estava orando, quando eles estavam ali reunidos orando, esperando, veio o Espírito Santo. Aí quando o Espírito veio sobre a igreja, desceu sobre a igreja, o poder do alto, eles foram revestidos, e aí nasce uma cultura nessa igreja. Isso aqui é obra do Espírito Santo, e eu oro por mim e por você nessa manhã, eu oro por nós, para que o Espírito de Deus gere em nós uma cultura, olha que coisa linda. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso aqui é cultura, irmãos. Isso aqui é prática elementar das nossas vidas, coisa diária. Isso aqui é disciplina diária. Isso aqui é diário, irmãos. Isso aqui não é, uma vez por semana eu vou lá no culto, aí eu canto para Jesus ver. Não, isso aqui é prática diária. E eles se dedicavam e eles viviam isso. E diz que todos estavam cheios de temor. Diga, cheios de temor. Vocês perceberam como o temor tem diluído, tem se perdido no meio da igreja? Vocês já perceberam? O temor de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o quê? É o princípio da sabedoria. Não tem como, irmão, um crente, um cristão, um filho de Deus caminhar sem temor. E eu vejo que muita gente hoje não caminha no temor, não tem temor. Não reconhece Deus. O que é temor? É ter medo? Não. Mas é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. É o que o pastor Amaro falou. Quantas vezes a gente faz besteira na vida da gente? Por quê? Porque a gente não teme a Deus, não busca o conselho de Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, vai lá e fala, Deus, eu quero isso, mas eu preciso saber o que o Senhor quer. Qual que é a tua vontade para mim? Qual que é a vontade que o Senhor tem para a minha vida? Isso é temor, irmãos. É não arredar o pé, é não ir nem para a direita nem para a esquerda, enquanto Deus não falar, esse é o caminho, ande por ele. Então, cada alma havia temor, todos estavam cheios de temor, e olha que coisa tremenda, eu estava orando ali agora há pouco, falando, Deus, faz de novo, faz outra vez, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Deus estava confirmando a palavra dele por meio de sinais e maravilhas. Ele é o mesmo, tá? Ele é o mesmo. Só para os estudiosinhos aí, gente que gosta, né? Principalmente que lê um autorzinho aí americano lá, que ele é sensacionista, embora ele é inteligente, mas é um chato, ele não crê em nada, né? Deixa eu falar para vocês, Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua operando sinais e maravilhas. Ele está vivo, o evangelho é dinâmico, tá? Milagre, maravilha, sinais e prodígios é a assinatura de Deus, é Deus dizendo assim, eu estou aqui, e ele continua operando. Amém, amados? Amém? Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas eram feitas, sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o que esses caras fizeram, eles faziam umas coisas assim, que para nós hoje, amado, com a mente desse tempo que nós vemos, isso aqui é um absurdo. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Né? Isso aqui é talvez o perfeito socialismo que eles falam tanto que nunca existiu aqui. Que tal algum dia existiu de maneira perfeita mesmo, sabe? De um socorrer o outro, de haver. É uma coisa... Parece uma utopia, mas isso aqui funcionou, isso aqui aconteceu na igreja primitiva, não é? E olha que coisa, verso 46 diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias, irmão, não era uma vez por semana não, eles se reuniam, esse povo aqui era muito crente demais, é muito crente demais, é um outro tempo, é uma outra realidade, é um outro contexto, eu sei disso, não, por favor, né? Não acho que mas, irmãos, isso aqui nos desafia. Eu acredito que você e eu podemos ir um pouquinho além, tá?
pastor Luiz pregou há muito tempo atrás uma mensagem tão boa, está precisando trazer de novo essa mensagem para nós, né? Sobre caminhar a segunda milha. Quem lembra dessa mensagem? Caminhar a segunda milha, sabe? A gente pode, irmãos, em tudo, em todas as áreas, inclusive no nosso serviço a Deus, na nossa dedicação a Deus, como diz o primeiro versículo, se dedicavam. A gente pode andar uma milha a mais. Diz que esse povo se reunia todos os dias no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, olha que coisa linda, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu acredito que como igreja de Cristo, quando nós chegamos nesse lugar, que lugar? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedica, irmãos, a palavra de Deus. Quem está fazendo, não vou expor, porque eu sei que daí vai dar problema aqui, eu vou ficar bravo, então não. Mas o projeto de vida, a leitura da Bíblia, irmãos, 4 capítulos por dia. Para você ler a Bíblia num ano. Você pega crente cascudo aí, crente que tem 5, 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia inteira. Que vergonha. Você não tem vergonha na sua cara? Não, eu teria vergonha, sabe? Essa hora eu procuraria um buraquinho, faria um buraco aí, ó, e me enfiaria nele, porque o cara, tanto tempo de crente, nunca leu a Bíblia inteira. Nunca leu. Mas por que ler a Bíblia inteira? Uai, porque é um manual, irmão. É o nosso manual de vida. Mas diz que a gente não vai entender. Não vai entender tudo, não. Você já viu aí uma mulher, uma senhora de 80 e poucos anos, que já leu mais de 100 vezes a Bíblia. Eu falei, nossa, viu? Aí um alvo para a gente aí, pastor Luiz. Né? Então, irmão, e cada vez que você lê, você vai aprendendo um pouco mais, você vai mergulhando um pouco mais, mas tem que ler. Tem que se dedicar, é dedicação, né? Quantos minutos? 15 minutos? 20 minutos por dia. 20 minutos de leitura da Bíblia, irmãos. Com certeza você se dedica muito mais ao Facebook, agora não é o Facebook, né? Agora é o Instagram. Eu tenho certeza, uma grande maioria de nós que estamos aqui, nos dedicamos mais do que 20 minutos ao Instagram. Eu digo pelo tanto de foto que eu vejo, porque eu também me dedico a esse negócio. Então, com certeza, as redes sociais, o WhatsApp, muito mais do que nós nos dedicamos à palavra de Deus. Mas a proposta da palavra para mim e para você é essa: se dedica ao ensino dos apóstolos. A Bíblia, irmãos. O que é o ensino dos apóstolos, pastor? Lê a carta de Tiago lá. Lê a carta de Tiago. Eu não posso passar uma semana sem estudar a carta de Tiago, irmãos. Que ela é uma das cartas que mais me desafiam. Lógico que eu já expliquei aqui que tem períodos que Deus usa outras. Mas Tiago, para mim, é uma coisa assim que eu tenho que, tem que estar sempre sendo lembrado de verdades que estão ali. Deus usando. É a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Tiago, leia a carta de Pedro, leia as cartas de Paulo. Estudar a palavra, se dedicar ao ensino dos apóstolos. Comunhão. Você está tendo comunhão, meu irmão? Você está caminhando com gente de Deus? Gente que te joga para cima em Cristo? Gente que te desafia a querer mais de Deus? Gente que fala assim, para você, fala assim, e aí, como que você está? Você está firme lá na célula? Você está firme? Você tá convidando alguém para ir para a célula? Você está falando de Jesus para as pessoas? Porque se você não caminhar com gente assim, irmãos, você vai, como eu já expliquei, não vou voltar aí, você vai desanimando, você vai enfraquecendo, você vai diluindo, essas questões que são tão preciosas, tão importantes, elas vão sendo colocadas de lado. É importante ter comunhão, caminhar em comunhão, não é? Precisa, a palavra diz aqui, né? O partir do pão, que caminha junto com a comunhão aqui, esse compartilhar, estar junto, né? E as orações. Eu quero me deter agora e já caminhar para encerrar, falar especificamente sobre oração. Porque oração é o que move. Domingo passado, domingo retrasado, melhor dizendo, eu fiz menção aqui, quando Filipe, e agora lá embaixo eu estava orando sobre isso, falando, Deus, dá-nos essa sensibilidade. Filipe, ele estava lá em Samaria, Deus estava promovendo lá um avivamento tremendo, gente sendo salva, mas diz que o Espírito Santo de repente veio e falou para ele, diz que um anjo, depois o Espírito Santo, não altera, mas diz que falou para ele assim, sai daí e vai para a estrada deserta. O que prontamente Filipe obedeceu, ele foi para a estrada deserta, e a partir daquilo ali Deus fez algo poderoso. Eu estava orando ali, pensando falando, né, com Deus sobre isso,
Hoje, como igreja, a gente precisa, irmãos, em oração, crescer na nossa sensibilidade, na nossa maturidade. Você vê, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja menina, tinha nascido fazia pouco tempo, a igreja ali estava começando, mas diz que lá havia um mover de Deus, diz que havia profetas e mestres nessa igreja. Era uma igreja que tinha profetas e tinha mestres, e diz que eles oravam, e diz que no momento de oração, olha que coisa tremenda, diz que no momento de oração, o Espírito Santo falou o seguinte: separem Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado eles. Eles estavam em jejum, estavam em oração, e o Espírito Santo falou para eles: agora é a hora de separar. Tem a hora de ficar, ser revestido, receber, existe a hora de enviar. O Espírito Santo falou assim: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. Sabe o que eles fizeram? Diz que voltaram a orar, jejuar, e aí impuseram as mãos sobre o apóstolo, depois o apóstolo Paulo, sobre Barnabé, sobre Paulo, e os enviaram. E o resto é história, irmãos. O Evangelho de Cristo chegou a mim e você a partir disso que Deus construiu. Mas presta atenção, Deus construiu isso como? Diga comigo, através da oração. Fala com alguém perto de você assim, fala assim: é através da oração. Sabe, Deus quer fazer muitas coisas em mim, Deus quer fazer muitas coisas em você, Deus quer fazer muitas coisas em nós, nesse lugar, Deus quer fazer muitas coisas. Mas tudo começa com oração. É a partir da oração. É tempo de nós orarmos, irmãos. A igreja precisa se levantar em oração. E quando nós nos levantarmos em oração, Deus, Ele virá sobre nós de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa. Deus vai trazer sobre nós um despertamento, Deus vai trazer sobre nós um avivamento, Deus vai trazer sobre a sua igreja, amados, sabe, uma disposição para perseverar, para se dedicar na palavra, se dedicar na comunhão, se dedicar. O Espírito Santo vai gerar isso em nós, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. E aí, coisas vão ser estabelecidas. Você está vendo que tem coisa na tua vida que parece que não se estabelece de jeito nenhum? Sabia? Você percebeu isso? Vou te contar. Está faltando oração, irmão. Comece a colocar isso diante de Deus em oração para você ver o que vai acontecer. Comece a submeter seus planos, seus sonhos, seus projetos em oração a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai construir a partir disso. Por quê? Porque quando nós oramos, quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos, irmãos, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Tudo que Deus fez na sua igreja e a partir da sua igreja foi construído a partir disso aqui. Um povo que primeiro esperou, um povo que ficou ali. Jesus falou: fiquem. E eles ficaram orando, jejuando, esperando. De repente o Espírito Santo veio, desceu sobre eles. E aí o que eles fizeram? Continuaram orando, jejuando, esperando. E aí o Espírito Santo os envia. E aí Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Eu creio de todo o meu coração, que nesse tempo como igreja, para que nós possamos avançar, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nessa terra, nesse mundo aqui, localmente falando, onde você está, lá no teu trabalho. Ontem era 10 horas da noite, meu telefone toca, olha que coisa, um casal em frangalhos e tal, saí para socorrê-los, e estava lá, olha que coisa, fica a 3 quadras de uma célula nossa ali, 3 quadras de uma célula nossa, nós temos uma célula a 3 quadras de onde eu estava, e a pessoa arrebentada, chorando, falando assim: eu preciso ir num lugar, minha família precisa ir num lugar, a gente precisa ir num lugar, a gente precisa caminhar. Eu falei: eu tenho lugar já, tem lugar para vocês, vou passar o endereço, fica tranquilo, Deus vai fazer a obra, Deus vai restaurar, Deus vai transformar. Você está vendo, irmãos? O Espírito Santo falou: Felipe, chega perto do carro aí, chega perto. Ele chegou perto do carro, viu que o cara estava lendo a Bíblia. Está na marca do gol, né, irmãos? É só empurrar para dentro. Né? Você está entendendo o que você lê? Fernando, cadê o Fernando? Fernando mandou uma mensagem essa semana para os grupos nossos aí, né, falando sobre isso. Diz que chegou num lugar, o cara tinha um livrão em cima da mesa, e aí ele, para interagir com o cara, você está estudando, está lendo? Fala: a Bíblia. Aí qual a pergunta que você fez, Fernando? Entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo?
Qual que foi a resposta do cara? A mesma resposta do eunuco. Não, como que eu vou entender? Tem coisa que eu não entendo e tal. Né? E aí ele entrou, falou de Jesus e tal. É isso, irmãos. Quantos estão entendendo nessa manhã? Essa igreja aqui, essa igreja apostólica é um modelo para nós. Essa é a igreja que vai... Lógico que eles cometeram erros também, porque a gente aprende muito pelos erros, né? Você viu o pastor Amaro falando da experiência dele? Foi a partir do erro. Você acha que quando eu aconselhei ele, eu aconselhei baseado em que experiência? Uma experiência que eu tive semelhante, de erro. Eu fiz uma besteira pior que a dele, né? Porque quando eu fui comprar meu primeiro carro, minha esposa falava para mim assim, amor, não compra esse carro. Mas eu tinha na minha cabeça que tinha que ser aquele carro. Tinha que ser aquele, né? Meu pai falava assim, não compra esse carro, compra um Fusquinha, porque o Fusquinha não quebra, o Fusquinha é bom, e se quebrar é fácil de consertar, é barato. Mas sabe o que eu queria, irmãos? Eu queria uma Ferrari. Ela é prima da Ferrari, eu queria um Fiat. Por quê? Porque o pastor Amaro falou uma coisa, orgulho. Porque esse Fiat, ele não era qualquer Fiat, ele tinha 5ª marcha. Eu não queria um carro de 4 marchas. Carro de 4 marchas é coisa do passado, irmãos. Eu queria um carro de 5 marchas. Aquilo foi uma desgraça na minha vida. Aquilo foi uma tragédia na minha vida. O pastor Amaro, nem precisou chegar no ponto que eu cheguei. O pastor Amaro conseguiu vender o Vectra, né? Deu? Praticamente deu? É mesmo. Ele também fez isso? Nossa, vocês estão vendo, irmãos? Sabe o que eu fiz com o Fiat? Vocês sabem, a maioria de vocês sabe. Eu encostei ele do outro lado da rua, falei, desgraçado, eu te odeio, eu nunca mais entro em você. E lá ficou, eu nunca mais entrei naquele carro. Até o dia que um cara passou lá e levou ele embora. Né? Levou, mas assim, veio lá falar comigo, aí eu falei, ele falou, quanto que é? Eu falei, não, pode levar. E ele não entendia, ele estava achando estranho, não é? Experiência. Essa igreja aqui também errou. Eu estou falando isso porque essa igreja errou. Eles também aprenderam por meio do erro. Nossa, os apóstolos, lógico, eles eram gente igual a gente, ué. Erraram bastante, né? Tomaram umas chineladas na poupança deles, porque tinham que ir, não queriam ir, porque estava bom o negócio. Aí Jesus falou, então tá bom, vocês não vão mesmo? Judéia, Samaria e até os confins da terra, vocês não querem saber? Então tá bom, a chinela, né? A cinta comeu no lombo, aí se espalharam e foram. Joia. Mas irmãos, uma coisa, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, que Ele gere em nós, que Ele gere no nosso meio, nas nossas vidas, essa disposição em buscar o Senhor. É tempo, igreja, de nós buscarmos o Senhor. Aí nós vamos cumprir o chamado, o propósito. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. Talvez alguém que está aqui falando assim, poxa vida, eu precisava de uma palavra que alcançasse as minhas necessidades pessoais, não é? Ô, meu querido, essa palavra, ela tem a ver sim. Você tem necessidade pessoal? Se tem alguém que sabe da tua necessidade pessoal, é Deus. Coloca isso diante dele em oração. Fique de pé nessa oração, nessa manhã. Eu quero orar por você, eu quero orar com você.